Pessoal, uma situação inusitada e ao mesmo tempo preocupante, ela vem trazendo aí uma reflexão e chamando muita atenção dos moradores da cidade de Santos, especificamente ali região Vila Rica, Boqueirão, Gonzaga, por conta de que em alguns dias 2 pessoas foram atacadas por um gavião. Pois é, na nossa cidade, né, cheia de prédios, mas o que será que é a causa disso? Uma das vítimas foi atacada na orelha e a outra na cabeça. Para a gente falar sobre isso, não tem como a gente tratar da vida animal, falar sobre essa questão, sem ter um profissional com expertise no segmento. E é óbvio que eu trago ele, o veterinário mais conhecido da nossa região, Dr. Eduardo Filete, da Clínica Veterinária Filete. Um prazer estar contigo mais uma vez, Filete. Obrigado por você estar aqui, viu? Eu que agradeço, o assunto hoje é complexo, mas vamos falar. É complexo. Eu nunca imaginei ter uma notícia dessa aqui na nossa cidade, né? Porque uma cidade que quase não se vê mais verde, né? Principalmente nessa área, a gente ter um gavião, né? Ave de rapina passando por aqui. O que você enxerga como causa para isso estar acontecendo? Ele se perdeu? O que está acontecendo com o meio ambiente, hein? Quando eu comecei a dar aula no Santa Cecília, na Unisanta, né? Ainda era a Universidade Santa Cecília dos Bandeirantes. Sim. Era unido a professor Milton Teixeira com a professora Rosinha Viegas. Os dois no Oriente Eterno, né? Tal. Então, os dois eram uma união das equipes. O Marcelo era novo ainda. A Lúcia já atuava, a Silvio, o Marcelo também atuava, mas eram mais novos, né? Certo. Quando eu comecei lá, era facultado aos professores parar no Guilherme Álvaro, né? E eu via, por exemplo, alguns restos de pombo, né? Que estavam caídos e eu sabia que era falcões, né? Gaviões e tal. Sim. E aí tinha, né? Mas a gente sabe que nossas áreas verdes foram um pouquinho devastadas, né? E nas regiões, né? Você vê, houve um processo de favelização nos morros do Guarujá, um pouco em Santos, talvez com estruturas melhores, em São Vicente, em algumas estruturas que nós tiramos a área da Mata Atlântica, né? Mas o Brasil conserva mais de 50% da Mata Atlântica. Eu não falei que não conserva a Mata Atlântica, eu falei que muita área da Mata Atlântica foi perdida por invasões irregulares e alguns até assentamentos regulares, mas enfim, né? Se for discutir isso aqui, a gente muda o programa. E o que acontece? E os animais, eles têm um territorialismo, né? As pessoas acham, vai fazer uma hidrelétrica. Faz aqui e põe aqui. Mas as lontras, elas precisam de 2,5 km de raio para elas poderem desenvolver, né? Tá. Então, se você puser uma lontra macho com uma outra lontra mata em 1 km só, elas vão brigar e uma se mata, né? Porque o machão tem que ficar dono do território. Isso também ocorre com os tucanos, ocorre com as araras, tal. Não dá para pôr aqui nesse estúdio 20 pitbulls aqui e ficar aí, porque quando eu for colocar uma água para ele vai beber lá, o outro vai beber aqui. Eu vou pôr 40 potes, 20 potes aqui de água e vou pôr 20 pitbulls aqui, ou 20 rottweilers, certo? Filhotes vão ser criados juntos, mas o espaço é pequeno, vai causar estresse e vão ter brigas, é normal, talvez não no primeiro dia, mas no dia que eu puser uma água aqui, o outro vai falar que eu pus água lá e vai querer beber, os dois vão querer beber essa água aqui sendo a mesma coisa que a água de lá. Você vai ter brigas, é normal, territorialismo, né? Se você põe muita gente numa casa, a chance de ter confusão, né, é maior. Isso é evidente, né? O ser humano também tem que ter o seu espaço para você meditar, ficar pensando, ficar lendo mesma coisa, a ave também. Sim. E aí a ave sai de lá e fala, em Santos está cheio de pombos, porque desenvolveram muitos pombos. Demais, né? Tem alimentação para a gente lá. Poxa, mas eu queria ficar aqui, embaixo de uma árvore, ter olhar o verde e tal, mas não dá, porque lá tem outro tal e territorialismo tal. Então ele vai para alguma antena, para um prédio, algum lugar que dê para ele fazer um ninho e vai ser feliz ali. Só que esse estresse, barulho de moto, buzina, esse estresse que existe numa cidade como Santos, de mais que 400 e poucos mil habitantes, quase 500 mil, e uma cidade que nos fins de semana fica com muito mais gente, né? Sim. O que acontece? Pode ser que alguma ave tenha estresse, né? E a ave, o falcão, o gavião no caso, ele fica estressado
quando tem muito barulho, e quando ele tem sua prole. Então está lá com os seus filhotes, ele está estressado, né? E às vezes deveria ser feita uma pesquisa nessas pessoas, porque é isso que eu digo. Eu sou pesquisador, né? Então eu tenho esse faro de pesquisa. Eu acho que a prefeitura faz um trabalho, identificou, os jornais falaram, tudo é legal. Eu não sei se alguém também está fazendo uma pesquisa. Que cor de camisa que as pessoas estavam? As pessoas estavam suadas, as pessoas estavam correndo, porque teve um que falou que tomou uma mordida, uma bicada, e o Falcão ficou e ele entrou numa loja e depois o Gavião ficou perseguindo ele. Pode ser uma viagem da pessoa, né? Pô, a pessoa toma uma raspada, a pessoa fica meio atordoada, né? É como uma pessoa no hospital tomando um monte de anti-inflamatório, um monte de antibiótico, a pessoa pode ter algum grau de falar alguma coisinha a mais ou uma coisinha a menos. Então, o que eu acho? Deveria fazer uma pesquisa. Mas isso não vai se repetir constantemente, porque esses filhotes vão voar, né? Vão ter independência e isso vai acabar. Mas podemos ter casos isolados nas épocas reprodutivas. Como você pode ser atropelado por uma bicicleta na calçada, como você pode cair num buraco na rua, que é muito mais comum nas cidades, como você pode ser atropelado por uma moto ou um patinete na contramão, que ocorre muito mais do que isso. Então não é um problema, lógico, com todo o respeito às pessoas que foram agredidas, tal, mas não é um problema para causar esse pânico urbano. E se a gente apertar um botão e acabar com os gaviões, né? Porque se você matar um gavião, você vai ser preso, porque é um crime inafiançável. Se você matar um pombo, também você vai ser preso, porque o pombo é protegido pelo IBAMA também. Então, o que acontece? Mas se você não tiver gavião, você vai ter mais pombos. Ah, mas o Filete é a favor dos pombos? É contra? Não, não. Eu sou a favor do equilíbrio ecológico, natural, né? De um roedor, vamos supor, de um morcego comer um inseto, de um morcego comer uma fruta e polinizar lá em outro lugar, colocar. Porque aqui não tem morcego hematófago, esses morcegos que estão aí são tudo morcego do bem. Então nós temos que entender que é importante ter o morcego, ter o gavião, ter a pomba e tal. Quando o ser humano se intromete, como se intrometeu nos pombos, alimento em abundância, morador em situação de rua cresceu, né, num país desigual, e eles vão no lixo, abrem o lixo, e o pombo falou, pô, vamos comer lixo também, vamos tomar o restinho do iogurte, né? Você tem um derramamento de grão no porto enorme, e você aumentou o número de pombos. Se você fizer uma caça ao gavião, você vai ser preso, né? E além de ser preso, você vai ter mais pombo. Então nós temos que deixar os animais aí. Então tem que ter um equilíbrio aí, né? Agora, como que a gente vai chegar... Do seu lutador de jiu-jitsu, se orgulhar de ter aquela orelha enrugada e ele tirar um pedaço daquela orelha, que é um troféu para a pessoa, né? É difícil. Muito legal. Não há mais atualização sobre esse caso? Não encontraram? Com certeza a prefeitura tem excelentes técnicos, né? Sim. Tem. O professor de Santos tem. E com certeza os biólogos, os veterinários da prefeitura, alguém deve ser deslocado para estar fazendo esse estudo. Eu começaria entrevistando as pessoas, se assim eu pudesse, se eu fosse um ente da prefeitura, né? E o prefeito falasse, o Rogério Santos falou, Filete, você é responsável por esse caso, né? Sim. Eu ia entrevistar as pessoas, ver que tipo de roupa estava, se as pessoas estavam suadas ou não, que tipo de agressão o gavião pode ter entendido naquele momento. Se tinha tal. Lógico, eu tentaria fazer uma conexão, ia pegar trabalhos do mundo para ver se tem conexões. Porque tudo é estatística, né? Tudo é estatística. Eu ia tentar ver, tem um trabalho em Londres sobre isso. Tá. Eu vi que parece que na Turquia teve um ataque de pombo lá, de gavião, desculpa. Eu ia falar, como é que foi o ataque da Turquia tal? Aí quem é o pesquisador? Eu ia mandar para o jornal para me dar o pesquisador. Aí ia tentar entrar em contato com o pesquisador, né? Nem brinquem, porque se os pombos se revoltarem aqui em Santos, a gente está bem na fita. Pô, aí é complicado. Aí é complicado. Né? O pombo podia fazer uma revolução. Já pensou? Só soltar as já fezes era. Na gente já era. Já era. O tanto que tem de pombo aqui. Mas né? diz que quando cai umas fezes de pombo na pessoa, é sorte, né? Não sei se é sorte, né? Tomara. Eu sei que tinha uma escada outro dia no Gonzaga e ninguém passava por baixo da escada. Todo mundo saía. Era uma escada pegando quase a calçada toda, todo mundo... Desviando. Aí tinha um zelador de prédio, eu sou como você, falou com todo mundo, normal, né? Aí eu falei pro cara, ninguém passa debaixo da escada. Ninguém acredita, mas ninguém arrisca. Não né? arrisca, né? Não arrisca. Muito bom. Como que tá a clínica Filete? Atendimentos, horários, especialidades que vocês atendem lá? Tudo, né? Precisou? A gente faz muita cirurgia óssea, faz muita cirurgia ocular, faz atendimento de filhotes.
castrações, Animais consultas. exóticos vão lá às vezes, Animais né? exóticos, essa parte que a gente tem um mercado meio assim, que pouca gente mexe, né? E quem mexe às vezes cobra muito. Nós pomos tudo no mesmo bojo, tudo preço de consulta, né? Nós atendemos muito coelho, porquinho da Índia, calopsita, papagaio, porque realmente são áreas que poucos veterinários mexem, nós temos especialização em silvestre. Então a gente atende bastante. Também é uma reserva de mercado boa, porque pouca gente mexe com isso, né? Aliás, preciso parabenizá-lo, agradecer, porque eu tenho recebido muitos feedbacks do quadro com você, que as pessoas têm falado que tá bem legal. Porque a forma que você se comunica ajuda muito. A gente fala de um tema que já é legal, o animal, né? Todo mundo gosta de saber curiosidades, entender sobre as doenças, prevenção, e você é um show à parte, né? Muitos anos de experiência e se comunica muito bem de forma didática. Então, obrigado aí. Eu agradeço, humildemente eu agradeço. Todo dia a gente está aprendendo, todo dia a gente está acertando bastante e também erra. E às vezes eu chego em casa, não fui bem nisso aqui. Deveria ter mudado tal coisa. Toda vez que eu vejo um programa meu, eu acho que eu poderia ter melhorado, mas é uma autocrítica que a gente tem. E é o dia a dia, né? É o dia a dia. Muito obrigado, sucesso sempre, conta comigo, viu? Eu que agradeço. Tamo junto, esse foi o nosso querido doutor Eduardo Filete falando sobre a polêmica, o gavião que está atacando a região de Santos.